O tema de hoje é único, vamos falar sobre a classificação, possível classificação de organizações criminosas no Brasil como organizações terroristas. A gente está falando de Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, o PCC. Segundo o comunicado assinado mais cedo pelo secretário Marco Rubio, a classificação será ampliada pelos Estados Unidos a partir do dia 5 de junho, já na próxima semana, e dessa forma esses grupos podem ser enquadrados em duas designações diferentes por parte do governo americano. Uma delas tem o objetivo de criar uma base legal para processos criminais e a outra foca em sanções financeiras. Esse comunicado afirma ainda que o Comando Vermelho e o PCC estão entre as organizações criminosas mais violentas do Brasil e que os grupos são responsáveis por ataques contra policiais, autoridades públicas e civis. Vamos então ao debate. Deputados, muito bem-vindos, viu? Obrigado por aceitarem o nosso convite. Começo pelo deputado Marcon. Deputado, os Estados Unidos acertam ao classificar PCC e CV como terroristas? Boa noite, Juliana. Boa noite, colega Ivan Valente. Boa noite a quem nos acompanha. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar aqui deste debate. Bom, eu acho que é um golaço Puskás, inclusive, né? Tudo que nós pudermos fazer para combater a criminalidade é um golaço sempre. Defender a criminalidade, do meu ponto de vista, independentemente de qual lado espectro político a gente esteja, que é o erro. E vejam vocês, Flávio Bolsonaro foi até os Estados Unidos justamente fazer esse pedido ao governo americano para que a gente possa ter mais ferramentas para combater o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital. É sabido por todo brasileiro que essas organizações terroristas, agora como foram denominadas pelos Estados Unidos, vêm crescendo muito nos últimos anos do Brasil e nós, brasileiros, não estamos conseguindo pará-las, né? E vejam vocês que, bem na sua chamada agora, não tem nada de Estados Unidos invadirem o Brasil, né? Como alguns vão dizer, não tem nada de soberania. O que eles vão poder fazer é fazer bloqueios financeiros contra dinheiro, muitas vezes roubados de pessoas de bem aqui no Brasil, ou propriamente advindos de drogas, venda de drogas, dentre extorsões, sequestro, dentre outras coisas, quando são remetidos para o exterior, ou ainda fazer processos contra essas organizações terroristas. Então, no meu ponto de vista, é um golaço muito grande do Flávio, que ao contrário do Lula, que foi aos Estados Unidos pedir que essas organizações não fossem tratadas como terroristas, gastou o dinheiro do brasileiro para ir até os Estados Unidos pedir, por favor, não coloquem os meus meninos aí como organizações terroristas. O Flávio foi lá, fez uma reunião que muitos, inclusive, duvidavam que iam acontecer, né? Disseram que depois só foi uma foto, depois foi algo muito rápido, e agora a gente vê o resultado aí para os brasileiros. Olha, no meu ponto de vista, quando alguém está sendo roubado, estuprado, extorquido, não quer saber qual é o tipo de policial que está salvando ele. Então, no meu ponto de vista, Juliana, foi sim um golaço, e eu espero que os Estados Unidos, com a força que tem, com a inteligência que tem, consigam rastrear o dinheiro que foi roubado de muitos brasileiros, que possam devolver esse dinheiro para a nação. Deputado Ivan Valente, mesma pergunta. Estados Unidos acertam ao classificar PCC e Comando Vermelho como terroristas? Os Estados Unidos não só não acertam, como não podem fazer qualquer ingerência, intervenção em qualquer país. Ou seja, intervir na soberania nacional, como ele fez com o tarifaço a pedido do Eduardo Bolsonaro, tá? E recuou depois na maioria das tarifas. Em segundo lugar, acho que o nosso colega não entendeu a gravidade do que é esta questão. Nós discutimos na Câmara, há pouco tempo, o PL das facções. A posição do Derrite e de vocês era esta: colocar o PCC, o Comando Vermelho, entende, como organizações terroristas. Vocês perderam. A legislação, o PL das facções não foi com isso para o Senado. Entende? Foi derrotada essa proposta, porque ela foi repudiada pela Polícia Federal e os governadores, que são os chefes das polícias estaduais, seja o militar ou civil, estavam abandonando as suas tarefas, inclusive. Então, isso tudo mostra o seguinte: eles não vão intervir na legislação brasileira também. Entende? Isso é criminoso. Agora, quem pediu isso lá? O Eduardo Bolsonaro e agora o Flávio Bolsonaro, candidato presidencial. Isso é um tiro no pé. A definição
da Organização das Nações Unidas sobre o que é organização terrorista é correta. É o seguinte, e todo mundo, só nos Estados Unidos que não com Trump, entende? O que existe é o seguinte, uma organização terrorista, de alguma forma, ela age munida pela ideologia, pela política e até pela religião. Mas essas que são citadas aqui, elas só se movem, podem ser violentas ou não, mas elas se movem pelo dinheiro, grana, não tem projeto político nenhum atrás. Isso aqui é um tiro no pé, e eu queria concluir essa primeira parte dizendo o seguinte: os bolsonaristas sofreram 2 grandes golpes, o Vorcaro, que está no colo deles, de um master, entende? E a passagem do 6x1 ontem lá, a derrubada da jornada 6x1. Eles precisavam de algo para dizer, mas vou dizer mais, isso aqui é um tiro no pé, porque isso intervém na economia brasileira, na questão financeira, na questão legislativa, na questão dos poderes. Eles podem bombardear o país ou submeter os militares brasileiros. É irresponsável essa posição que será repudiada pelo povo brasileiro. Pelo povo brasileiro. É o golpe de morte da candidatura Flávio Bolsonaro. Deputado Marcon, só para a gente finalizar esse bloco e equilibrar aqui os tempos, 30 segundos e a gente continua daqui a pouquinho. O Valente não ouviu a sua abertura, Juliana. Daqui a pouco tu poderia repetir para ele qual que é, o que vai acontecer com a questão sendo o PCC e o Comando Vermelho serem enquadrados como organizações terroristas. Eu acho que daqui a pouco vale a pena repetir, porque vem com esse papo de bombardear. Para mim, parece até um argumento assim meio de maluco, sinceramente. Acho que deveria ler de novo para não falar bobagem, até porque isso aqui vai ser transmitido a nível nacional e vai passar vergonha, porque não tem nada a ver com o que tu tá falando.